Aloha! E bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos a um vídeo num formato diferente. Que assim, semana passada eu fiz uma análise dispersa de Hey Arnold. Mas eu gostaria de falar um pouco a respeito do filme dele, mais especificamente o segundo dele, Hey Arnold na Selva. Pois assim, eu evito fazer análises de filmes animados aqui, pois acho que vai sair um pouco do caminho que o canal normalmente segue, mas sendo um filme que finaliza uma obra, eu acho que seria interessante dar uma observada nele em si. E assim, eu gostaria de fazer esse vídeo inclusive num formato mais livre, por assim dizer. Porque nos meus vídeos, normalmente por causa de tempo, por eu buscar muito mais focar nas informações de forma mais objetiva, na comédia em si, não dá muito pra eu fazer um vídeo mais de boas e de eu falar mais das minhas opiniões também. Então esse vídeo também vai servir um pouco mais pra isso. Quando eu for falar do filme em si, eu ainda pretendo falar um pouco dos tópicos que eu normalmente trago, mas novamente vai ser num formato mais livre. E também pretendo fazer isso um pouquinho mais num formato podcast. Então não vai ter muitas imagens aparecendo, vai ser mais eu falando e de vez em quando trocando a imagem de fundo. Beleza então? Bom, então eu gostaria de, pra começar, falar um pouquinho do que eu acho da série em si. Eu amo. É bem verdade o que eu falei. Hey Arnold, pra mim, um dos melhores Nicktoons já feitos. Que é interessante que Hey Arnold ainda é uma série da década de 90. E várias outras séries dessa época buscavam ser de um jeito um pouco mais focadas no dia a dia. Tipo Rugrats, Ginger, Doug. E Hey Arnold ele anda muito nessa vibe, mas ele e Ginger, que eu espero um dia conseguir achar dublado pra poder analisar, eles conseguiam bater mais fundo. E assim, outra coisa que eu falei também na minha análise dispersa, que eu volto a repetir aqui, é sobre os personagens. De verdade, eu realmente, quando fui fazer sobre os personagens, vários eu fui lembrando de cabeça o que eles foram fazendo, o que foi acontecendo. Só alguns que eu fui reassistindo um pouco mais alguns episódios deles, pois só pra ter certeza que eu não teria nenhum efeito Mandela. E novamente, é uma série que foca muito nos personagens e a gente acompanhando, entendendo eles e nos apegando a eles. E quando foca nisso, é simplesmente maravilhoso. E também uma coisa que eu amo dessa série que eu sinto que eu não falei o suficiente na análise sobre elas, eram os episódios de lendas urbanas. Esses episódios conseguiam ser bem assustadores, especialmente o da noiva fantasma, mas eles eram aqueles assustadores que meio que você se sentia desafiado como uma criança, sabe? Então você gostava de assistir pra ver se continuava parecendo tão assustador quanto antes. Então isso aí era simplesmente ótimo. Então assim, no geral uma ótima série que não precisava se manter com suspense, aventura, ficção científica, nem nada pra poder ser interessante. Eles sabiam que se fizesse personagens bem carismáticos, a série já ia ganhar muitos fãs. E Hey Arnold fez exatamente isso, e eu amo ele por isso. Além também dos episódios que eles tocam em coisas mais intensas, por assim dizer. Bom, e aí passamos pro primeiro filme, Hey Arnold o filme, que eu comprei o DVD na época, eu tenho ele até hoje, não me arrependo nem um pouco, porque era simplesmente um ótimo filme. É a primeira aventura épica, por assim dizer, do Hey Arnold. Assim, durante a série tiveram alguns episódios que davam uma ideia de uma aventura épica, mas ainda se mantinha bem no formato de comédia situacional, de algo mais divertido acontecendo. Era algo mais leve. Mas aqui não, aqui eles realmente buscaram muito mais uma ideia de um enredo de algo grandioso acontecendo. Com uma trama intensa, vilão, perseguição, várias coisas. E é interessante que quando uma série que normalmente é mais leve, busca algo mais intenso e pesado, às vezes parece bem fora de lugar. Mas o filme, eu acho que ele soube trabalhar bem esses dois lados, o de tentar algo épico, mas ao mesmo tempo o de se manter bem firme no que ele normalmente é. Ou seja, algo mais focado nos personagens. A trama faz algo bem intenso pra gente ver que é algo realmente especial pra se fazer um filme sobre isso, mas os personagens ainda trazem aquela familiaridade. Então, pra mim, o filme fez algo ótimo com isso.
A trama eu também achei bem interessante, casou bem com o formato que Arnold normalmente segue, mas trazendo uma nova camada, por assim dizer. E assim, é divertido. Eu sinceramente curti assistir e sugiro. Mas agora vamos pro ponto principal aqui desse vídeo, Hey Arnold na selva. E assim, vamos seguir normalmente como eu faço com minhas análises dispersas. E quanto à história, ou enredo, aqui se passa depois das 5 temporadas de Hey Arnold, em que na última temporada a gente tem mais foco nos pais dele, com os episódios do diário e tudo mais. Aqui segue algum tempo depois disso, mostrando que o Arnold tem buscado saber mais sobre o pai dele, de acordo com o que ele tinha, e aí surgindo uma oportunidade dele poder encontrar os pais dele através de uma viagem. E nisso acompanhamos Arnold e seus amigos através dessa oportunidade, vendo se eles finalmente descobrirão do paradeiro dos pais dele. Além também de outras coisas também sendo resolvidas no processo. Bom, o que eu posso falar mais da história sem entrar muito na área dos spoilers? Eu gosto como aqui eles trazem algumas coisas que a gente sabia da época da série, algumas curiosidades que a gente tinha, algumas dúvidas, e meio que finalmente trazem essas coisas à tona. Eu acho isso simplesmente ótimo. No geral, o enredo, eu sinto que dá pra dividir ele em 3 partes. A primeira parte, eu diria que é como um abraço nos fãs. Que assim, quem acompanhou a série como eu, acompanhou várias coisas acontecendo. E várias, assim... Nossa, é difícil falar isso sem dar nenhum spoiler. Mas você estava lá vendo essas coisas sendo trabalhadas. E aqui nesse filme, eu gosto muito que eles trazem elas de volta. E de uma forma tão carinhosa, sabe? Mostrando que teve frutos o que a gente acompanhou. Pra quem não acompanhou tanto de Hey Arnold, quando passarem esses momentos, a pessoa pode até entender que tem alguma coisa a ver com a série, mas não vai ser tão impactada. Porque eu acho que no final das contas, a série é muito isso. Ela não é tentando abranger um público novo. Ela realmente entende quem eram os fãs e entende o que dar pra eles. Então, eu sou muito grato por isso. A segunda parte, eu acho ela bem interessante que ela basicamente pega a base da série, que tem até inclusive no primeiro filme, e mexe nessa base, principalmente em relação ao Arnold. Novamente, é difícil falar sobre isso sem colocar spoilers, mas é muito interessante, pois Hey Arnold a gente tá acostumado tanto com um jeito específico como a série funciona, e ver isso sendo mudado é simplesmente interessante de acompanhar. Infelizmente é tudo que eu posso falar sobre ela, mas quem era fã da série, quem acompanhou, ou até mesmo quem acompanhou agora com a análise dispersa e viu esse filme depois, eu acho que vai entender o que eu quis dizer. E a terceira parte, que é o grande clímax, que é mais voltada para o especial do diário. Mas agora, antes de continuar, eu sinto que é importante eu falar um pouco também sobre o que eu não gostei. Que assim, tiveram algumas coisas. 4 para ser específico. Primeiro, foi o marketing. O marketing desse filme, pelo menos aqui no Brasil, eu não entendi. Que assim, o filme lançou no final de 2017. Eu estava pretendendo fazer uma análise de Hey Arnold quando o filme lançasse, possivelmente em 2018, aqui no Brasil. Eu estava esperando algum anúncio, alguma coisa falando que estava chegando dublado. Mas eu simplesmente não recebi nada. Não apareceu nada pra mim. Assim, eu também admito que eu não fiquei tão ligado na Nickelodeon na época, mas eu esperava alguma coisa nas redes sociais ou algo do tipo. Inclusive, se alguém aí continua assistindo Nickelodeon na época ou ainda tá assistindo, vocês lembram se no canal falou alguma coisa? Porque se eu não tivesse encontrado em um site específico falando sobre o filme dublado quando eu estava indo atrás de outra coisa, eu provavelmente até hoje não teria assistido. Foi estranho. O segundo ponto que me incomodou foram os designs e as cores. Quem já tá nesse canal aqui há mais tempo sabe como é que esses designs fofinhos, redondinhos, bonitinhos, com cores vibrantes, já tá me enchendo muito.
E esse é um exemplo do porquê que tá me enchendo tanto. Olha a diferença entre os designs na série e os designs desse filme. Eu não esperava precisar falar uma coisa dessas, mas quando você olha, sabe, é estranho. E novamente, olha as cores. Assim, não tô falando que precisa ser um Cavaleiro das Trevas nem nada, mas olha a abertura de Rei Arnold. É escuro, mas ainda é estiloso. É um desenho infantil, mas não tinha medo de ter contrastes. Mas vocês entendem agora por que me irrita tanto esse padrão novo? Simplesmente não tinha motivo pra colocar ele. E assim, desde que eu vi a primeira imagem do filme, isso já me incomodou muito. Mas, começando a assistir o filme, eu percebi que isso não é algo que incomoda por muito tempo. Assim, todos os personagens que eu vi, a primeira vez que eu vi eles, eu fiquei... Ai, esse não é o design deles, por que fizeram isso? Mas as personalidades deles foram tão bem mantidas que depois de uns 5 minutos com cada um, você consegue se adaptar. Você consegue esquecer esse novo design. Então, pra quem quiser assistir e tiver também com esse problema, eu já aviso, não se preocupe. Rapidinho isso passa. E aí passamos pro terceiro ponto, a dublagem. Já adianto, cada personagem quando eles falavam era um alívio, porque mantinha a voz de praticamente todos. Assim, pouquíssimos personagens eles trocaram o dublador, mas mais porque o dublador original ou morreu, ou então se aposentou. Então, é algo compreensível. Mas então por que eu tô falando isso como ponto que eu não gostei? Por causa do que aconteceu com uma voz específica, mas justamente com a voz do Arnold. Que assim, eu lembro que quando eu consegui o filme, eu coloquei num pedaço aleatório pra ver se tava tudo certo, se tava dublado mesmo. E aí quando eu coloquei numa cena e o Arnold falou, não era a voz do Fábio Lucindo. E isso me deixou bem preocupado de assistir. Mas eis o que aconteceu. Eu acho que isso foi muito na época que o Fábio Lucindo ainda tava em Portugal. Mas o que acontece é que assim, quando eu assisti o filme mesmo, eu vi que era realmente a voz do Fábio Lucindo. Mas algumas cenas bem espalhadas, bem poucas cenas mesmo, tinha uma outra voz. O que eu acho é que eles provavelmente estavam com pressa e não deu pro Fábio Lucindo gravar tudo por causa de toda essa questão da distância. E aí eles chamaram outro dublador com uma voz até próxima pra poder dublar esses pedacinhos que não foram. Então assim, até pros fãs da dublagem de Rei Arnold em si, eu já falo, não se preocupe. A troca de vozes é apenas em momentos bem ocasionais. Eu simplesmente só tive o azar de colocar justamente em um desses momentos ocasionais quando eu fui testar. Ai, ai. E o quarto, que eu acho que é o único que pode afetar um pouco a experiência de quem tá assistindo. Se você não quiser arriscar que o que eu vou falar afete a sua experiência, ou pule esse pedaço passando por esse tempo aqui embaixo, ou então vai lá, assiste, vê o que você achou, e depois volta aqui pra ver se isso realmente mexe com a sua experiência. Beleza? Então vamos lá. O quarto ponto, ainda evitando de dar spoilers, é sobre o terceiro ato do filme. Que assim, quando eles chegam lá num ponto específico, que é apresentado o que aconteceu aí e tudo mais, e como que daria pra se resolver, é simplesmente um pouco complicado demais pra ser resolvido desse jeito. Que assim, eu lembro que eu tava assistindo e na minha cabeça eu apenas ficava pensando, espera, mas por que fizeram isso tudo desse jeito pra ser resolvido assim? Não dava pra resolver de tantas outras formas diferentes? Assim, talvez eu não tenha prestado tanta atenção quanto eu deveria nesses detalhes, talvez alguma coisa tenha passado por mim, mas parece que poderia ter sido resolvido de outras formas, sem envolver os nossos personagens. Pra quem assistiu o filme e viu sobre esse pedaço aí no grande clímax lá, a respeito de tudo que é pra ser resolvido, me fala aí, vocês concordam comigo ou então realmente eu acabei perdendo alguma coisa, ou algo acabou passando direto por mim? Eu não sei. Mas, deixando bem claro,
Mesmo que esse pedaço ainda tenha sido colocado desse jeito mais complicado, por assim dizer, ele ainda não estraga o filme pra mim. Pois o filme ainda se trata muito mais de trabalhar os nossos personagens. Então, se o enredo em si ainda tem uma coisinha que pode ser considerada mais forçada ou complicada demais, eu ainda não me importo, pois os personagens ainda foram tão bem trabalhados. Fazendo com que esses pontos, exceto o primeiro, eu ainda acho que eles pisaram na bola aqui no Brasil, possam ser deixados de lado bem de boa. E passamos então para os personagens. Como eu mencionei, eu fico muito alegre de conseguir ouvir esses personagens com as vozes que eu cresci ouvindo eles. Foi muito, muito gratificante e ainda me deixou mais alegre em ver que esses personagens continuam os mesmos personagens. Eles continuam com o jeitinho deles, eles continuam com suas personalidades, eles continuam com a dinâmica que eles têm uns com os outros. Que assim, já vimos em outras situações que quando algumas pessoas voltam com suas obras, às vezes elas podem cometer alguns erros nesses pontos. Mas aqui não. Aqui os personagens ainda continuam do jeitinho que a gente lembra, com alguns até tendo suas personalidades mais destacadas, por assim dizer. Como por exemplo, o Curly. Vocês vão entender. E agora passamos pro vilão. Eu acho interessante que os dois filmes do Hey Arnold trouxeram um vilão, mas os dois vilões são bem diferentes. O vilão do primeiro filme é um vilão bem mais sério. Ele e a trama dele são justamente o que trazem a grande seriedade da obra. Ele é aquele típico cara que você não quer mexer com ele, pois você sente que ele tá num patamar superior. Já o daqui, ele é bem diferente. Ele aqui é um vilão que simplesmente parece que tá se divertindo muito com o que ele tá fazendo. Ele sabe que ele é um vilão, ele sabe que o que ele faz são coisas horríveis, mas ele simplesmente abraça isso e se diverte com isso. E não pensem que ele é um vilão menos ameaçador que o do primeiro filme por causa disso. Ele, inclusive, é um personagem responsável por uma boa contagem de corpos aqui. Sim, Hey Arnold na selva tem uma contagem de corpos. Vocês não fazem ideia do quanto que eu tô sorrindo por poder dizer essa frase. Mas assim, se vocês estão preocupados se podem mostrar pra uma criança esse filme por causa disso, relaxa. Se vocês conseguiram passar pelo episódio da Noiva Fantasma, isso aqui é fichinha. E assim, um grande ponto que alguns também podem trazer a respeito desse filme é a respeito da grande reviravolta, o grande plot twist que é apresentado nele. O qual, se uma criança estiver assistindo, eu acho que vai ser um bom plot twist pra ela, mas qualquer adulto que estiver assistindo vai conseguir perceber esse plot twist a 1 quilômetro de distância. E assim, como eu falei, essa obra é feita especialmente pros fãs. Então o que eu acho é o seguinte: esse plot twist não foi feito necessariamente pra surpreender o público. Se surpreender, melhor ainda. Mas eu acho que ele foi feito muito mais pra surpreender justamente os personagens. E nesse ponto, em questão de enredo, faz bastante sentido. Dá pra ver como algo surpreendente para os nossos protagonistas e que eles realmente cairiam nisso. Bom, enquanto as considerações finais, Hey Arnold na Selva é a grande despedida que todos os fãs da série gostariam. É uma obra perfeita? Não. Mas ela ainda se concentra onde a série sempre se concentrou, nos personagens. E como uma conclusão de personagens, é algo que eu simplesmente amei acompanhar. Se você foi fã de Hey Arnold ou ainda é, eu sugiro assistir. Pois eu acredito que há uma média de 15 anos atrás, a obra simplesmente acabou. Mas ela não finalizou. E esse é o final dela. E pra mim, do que poderíamos ter, é um ótimo final. Pra quem ainda está na dúvida, espero que isso tenha ajudado. E pra quem já assistiu, coloca aí nos comentários o que achou. Pra quem ainda pretende assistir, sugiro evitar a sessão de comentários. Mas só pra ter certeza, quem for comentar spoilers, por favor, escrevam spoilers no topo. Apenas pra termos uma boa comunidade aqui. Beleza? Espero que tenham gostado. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, se vocês gostaram ou não. Se inscrevam no canal para novidades, curtam a nossa página do Facebook, tá na descrição. E até a próxima. Eu sou o John Juiz das Eras,
e aloha!